Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligado, tudo para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Afinal de contas, sextou, né, pessoal? Até 1 da tarde, a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando o programa Gente que Fala. Participe, interaja com a gente pelo WhatsApp 973350038, de novo 973350038. Meio-dia em ponto, eu sou Mauro Friesman, vamos apresentar os nossos convidados de hoje, convidadas, todo mundo que vai participar do programa Gente que Fala. Eu apresento aqui a Olivia Gênese, ela é cantora, compositora, pianista, arranjadora e produtora musical. Olivia, boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos da 365 ouvintes. É um prazer estar aqui no Gente que Fala com vocês. Hoje um dia friíssimo. Até aqui, aparentemente, o dia mais frio de 2023. Acho que deve ser já, né? Já vamos bater esse recorde, provavelmente hoje, né? E o Até inverno terremoto, né? Já teve. Teve esse problema lá no litoral, no Vale do Ribeira, e a gente acompanha também de perto para ver o que é que está acontecendo por lá. Felizmente, só um abalo e nenhum problema mais grave, né? Vamos acompanhar para ver o que está acontecendo. Também com a gente, nossa convidada é Isabel Cristina Santos de Carvalho, psicanalista, coach, hipnoterapeuta, escritora, palestrante. Ela é criadora do grupo Mulheres que Fazem Escolhas. Tudo bem, Isabel? Boa tarde, como é que você está? Oi, boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado pela presença. Tuia, cantor, violonista, compositor, também aqui para a nossa conversa de hoje, sexta-feira, no programa Gente que Fala. Como é que você está, Tuia? Olá, bom dia, boa tarde para todos. Espero que todos estejam bem agasalhadinhos. Sem dúvida. Então vamos trazer o calor humano aqui para o programa Gente que Fala, com a presença de vocês. Quero dizer o seguinte, daqui a pouquinho também vai estar com a gente a Marília Marton, ela é secretária da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, ainda não está na nossa conexão, então logo ela entra, a gente coloca ela na conversa e vamos aqui para o nosso bate-papo de sexta-feira no programa Gente que Fala. Vamos então começar falando da cantora Olivia Gênese, que está lançando Anxious. É um single, é a sua música de trabalho, né, que chega para marcar uma nova fase em sua extensa e diversificada carreira, que conta com 12 álbuns que passeiam pelo rock, blues, jazz e músicas brasileiras, numa linguagem particular e criativa. A Olivia Gênese se apresenta hoje no Coletivo Digital, na Vila Madalena, com um repertório que é uma seleção de sua discografia autoral desde 2000 até os dias de hoje, e arranjos especialmente preparados para a formação de voz, piano e bateria. O que o público precisa saber sobre a sua apresentação de hoje? Já está tudo preparado, Olivia? Conta para a gente. Tudo preparadíssimo. Esse ano, completando 23 anos de discografia, eu resolvi rodar um pouco com esse show. Então, eu fiz em maio o mesmo show em Indaiatuba, no Maio Musical, que é um festival bem interessante de fomento à música. Depois fiz em Itu, no dia 10, e agora estou trazendo para São Paulo também esse show, que é tipo uma coletânea, né? Hoje a gente fala playlist, nem fala mais coletânea, não usa mais a expressão coletânea. Ficou no passado. Ficou, mas são canções desde o meu primeiro disco, lançado em 2000, pela gravadora Trama. Foi minha experiência com gravadoras foi em 2000, e de lá para cá, de 2001 até agora, é uma carreira independente, né? Eu tenho um selo independente, então faço os lançamentos pelo selo, tanto do meu trabalho quanto de outros artistas que eu produzo. E esse show está vindo com essa playlist,
com arranjos diferentes, mas a temática atualizada, né? Porque a gente que é compositor, a gente tem essa responsabilidade de transpirar o momento que a gente vive do mundo, porque isso é o que marca a canção, né? Então, Antes da gente falar, canções que sim. representam, né? Antes da gente falar sobre a sua música de trabalho, sobre o seu single Anxious, uma curiosidade: Gênese é o seu sobrenome de fato ou é um sobrenome artístico? É meu sobrenome. Gênese, meu avô era calabrês e esse nome é da Calábria, Gênese. Uhum. Então, todo mundo acha que eu adotei por causa da banda Gênesis, foi uma banda bem famosa, né, até hoje, ou se não por causa da Bíblia, do Gênesis da Bíblia, mas na verdade é meu sobrenome, e eu até fiz questão de acentuar por causa da pronúncia, porque cada um fala de um jeito, né, Genesi, Genese, Gênese, e aí eu pesquisei a origem do nome e realmente é acentuado no primeiro E. De qualquer maneira, tem a ver com origem, né? Tem a ver com o Gênesis, certamente, né? Agora, para a gente falar de anxious, em inglês, ansiedade, por que essa temática na sua música? As minhas músicas, eu sempre falo de momentos da vida das pessoas, sempre relacionado ao emocional, relacionamentos, ou até a relação dos nossos sentimentos em detrimento com os movimentos da natureza, os fenômenos naturais. Então, eu sempre falo desse mundo interior. E a ansiedade é algo que me pauta há muito tempo, não só por ter um processo de ansiedade crônica, mas por conviver com muita gente que, através da ansiedade, acabou desenvolvendo, inclusive, outros problemas. E então é uma canção que eu busco levar para as pessoas essa ideia de que, apesar de parecer, a ansiedade é um processo muito comum. Parecer que é algo muito específico, as pessoas acham que elas, quando têm um processo de ansiedade, que elas estão sozinhas sofrendo algum problema, e não é, né? A gente cultiva muito esse individualismo hoje que atrapalha a cura e a maneira de conviver com a ansiedade. Muita informação, a gente não está preparado para tanta coisa de uma vez, e aí a gente acaba sofrendo mesmo. A canção é sua, e o seu repertório é totalmente 100% autoral? Não, das minhas 150 gravações, vamos pensar assim, porque aí junta CDs, EPs e singles, mais de 100 são autorais. E eu fiz algumas regravações, eu fiz 2 CDs de jazz e bossa com regravações de clássicos do rock, versões minhas, e que eu lancei também no Japão e na Espanha. Mas o restante do repertório é autoral, inclusive eu tenho um projeto de folk com um compositor do Texas e a gente sempre lança, a cada mês a gente lança uma canção. Então são vários projetos autorais, né? A maioria é autoral mesmo. Um Sonho por Dia é uma de suas canções, entre essas 150 que você acabou de citar. Vamos ver um pouquinho, a gente vai acompanhar aqui por vídeo, para quem está com a gente pela internet, e quem está pela 365 vai ouvir o seu som. Vamos lá, Um Sonho por Dia. Nossa vida é um passo de cada vez. 1, 2, 3. E tudo no tempo certo, um sonho por dia. Não sei se é fardo ou bênção, se é sorte ou sina. Só sei que é assim e pronto, o brilho do nosso dia. Reflete a magia da alma sozinha. Assopra a poeira da casa vazia. Em
Um sonho por dia, Olivia Gênese, que está com a gente nessa transmissão de hoje do programa Gente que Fala. Olivia, essa canção, essa já é do ano passado, né? Do ano passado, e ela também fala bastante dessa necessidade que a gente precisa ter de viver o momento presente, de fazer uma coisa de cada vez, de parar, respirar, aproveitar os momentos, que é algo que a gente não tem na agenda, né? Decididamente, quando você se entrega a essa onda, essa correria do dia a dia, a última coisa que você faz é pensar naquele momentinho presente, como esse agora que a gente está conversando, e viver esse momento sem estar já pensando no próximo momento, ou prevendo, antevendo situações, problemas ou projetos. Você, Olivia, você canta, mas você também toca, né? Você toca baixo, guitarra, teclado, em todas as canções ou não? Tem canções que você canta, apenas canta? Tem canções que eu apenas canto, convido músicos, e os instrumentos, o meu instrumento que eu digo que eu sou pianista, porque eu tenho formação em piano e é um instrumento que eu domino. As cordas, o baixo, a guitarra, o violão, eu sou totalmente canhota, eu uso instrumentos de canhoto e eu toco para me acompanhar, então não me considero guitarrista, baixista, violonista. Eu toco apenas para me acompanhar ou para fazer alguma gravação quando for necessário. Bom, vamos mudar o serviço então, a ficha técnica da sua apresentação de hoje, Olivia Gênese. Coletivo Digital, na Vila Madalena, Rua Luiz de Murá, 298, a partir das 8 da noite, é isso? Sim, perfeito, eu espero vocês, eu aguardo, apesar do frio, eu tenho certeza que eu vou aquecer o coração de vocês com algumas canções. Legal, 12h11, no programa Gente que Fala, você está com a gente aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela Altivia TV da internet e redes sociais, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. Eu quero apresentar aqui para a nossa conversa agora a Marília Marton, secretária da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, que acabou de se conectar aqui com a gente. Tudo bem, secretária? Bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos que estão aqui conosco, aos que estão nos acompanhando pelas redes e pela rádio. É sempre um prazer enorme falar com vocês e eu sempre agradeço porque a gente aqui no Estado, né, a gente faz programações, parcerias, enfim, uma série de coisas e é sempre muito importante para que as pessoas possam participar de tudo que a gente produz, a gente sempre ter a mídia nos auxiliando em divulgar toda a nossa agenda. Vamos falar sobre o seguinte tema, então, com a secretária Marília Marton. Olha, durante todo o mês de junho, as diversas fábricas de cultura, as fábricas de cultura são equipamentos aqui do estado de São Paulo, né? Estão homenageando a rainha do rock Rita Lee por meio de ações gratuitas, presenciais e também online. A programação inclui shows de várias bandas, atividades literárias, exibição de vídeos e documentários, aulas de grafite em tela, oficinas de moda, tem muito mais coisa também. Agora, muito mais do que um movimento cultural, um movimento artístico, essa ação tem como objetivo levar para os jovens paulistas a importância e a memória da rainha do rock, da cantora Rita Lee. O que a gente pode contar para o nosso público, para a nossa audiência, secretária Marília? Como é que vai funcionar tudo isso nas fábricas de cultura? Acho que assim, o mais importante, Mauro, é que a gente tem que perceber que a gente tem uma juventude muito forte nas periferias de São Paulo e da Grande São Paulo, né? Então, o que são as fábricas de cultura? As fábricas de cultura é um projeto da Secretaria pensado aí por há mais de 10 anos, na verdade. Em 2011, a gente inaugurou o primeiro prédio na Vila Curuçá, que é a zona leste de São Paulo, e ele foi pensado exatamente para que a gente pudesse dar a oportunidade de que os jovens das periferias tivessem acesso às diversas linguagens da cultura, dos movimentos culturais que a gente tem, os formais, informais, os urbanos, enfim, todos aqueles que vão surgindo. E uma coisa que era importante daquele momento, e que a gente estava pensando da fábrica de cultura, é como a gente realmente poder levar para esses jovens aquilo que não chegava para eles. Então, por exemplo, eles ouvem muito rap, muito funk, e eventualmente não ouvem as outras expressões musicais.
Então, a gente brincou muito com isso durante a construção da Fábrica de Cultura. Por exemplo, a gente teve uma programação uma vez que fez tocar tropicalistas em ritmo de funk ou de rap. E esse é sempre um mote que a Secretaria vem buscando. Então, a partir de projetos, né, no caso da Rita Lee, foi devido, obviamente, à despedida que ela deu nessa vida para outras, mas a gente todo ano tem aí um trabalho que a gente faz exatamente de trazer para os jovens conhecer essas pessoas e figuras importantes da nossa cultura, que eventualmente eles não têm a oportunidade de ouvir. Então, no começo do ano, por exemplo, a gente fez do Adoniran Barbosa, depois a gente fez do Vanzolini, e obviamente, com a chegada dessa notícia triste da Rita Lee, ela passou a fazer parte da agenda, até porque a mídia estava falando sobre esse assunto, e obviamente tem aí uma oportunidade das crianças poderem se aproximar. Então, como que é feito esse trabalho? Então, por exemplo, no grafite, a partir das letras das músicas da Rita Lee, né, que ela cantou, esses jovens vão e representam no grafite aquilo que ela está expressando. Então, é uma forma de expressar tudo aquilo que a gente tem. O que é importante também é que, a partir desses encontros, a gente também estimular que eles possam buscar outros artistas, né? Então, também é uma forma deles poderem pesquisar, né? Essa coisa da pesquisa das outras linguagens, e assim a gente consegue abrir o mundo, né? Porque hoje a gente tem streaming, a gente tem, né, as mídias estão muito mais próximas, mas eventualmente as pessoas não aprenderam a pesquisar ou a encontrar coisas. Então, é muito importante que a gente venha a desenvolver isso junto com eles. Então, eu até brinquei, né? Tem aí oficina, por exemplo, de karaokê. Quem nunca, né? No auge do karaokê, acho que a Rita Lee foi realmente a que foi mais cantada por todos. Então, a gente até fez esse trocadilho de fazer muito com o karaokê, para que as pessoas pudessem realmente reviver este momento. Como eu destaquei aqui, secretária Marília, desde o início do mês, né? As diversas fábricas de cultura do estado de São Paulo estão homenageando a Rita Lee, a rainha do rock. Então, hoje é dia 16, né? Tem 16 dias. Vocês têm um feedback da população, dos jovens, em relação ao que eles percebem do trabalho de Rita Lee? Porque certamente muitos não conheciam, até por ser uma população mais jovem, né? Exatamente. A gente tem tido muito retorno de produções que eles já estão fazendo, né? Eu até já brinquei com os diretores das fábricas de cultura que todo esse material que a gente está produzindo vai ter que culminar em uma grande exposição, porque a gente teve desenhos infantis, então coisas lindas, assim, super bonitas, Mauro. A gente teve telas já produzidas a partir de músicas, então a gente tem visto, eu até tenho repostado muita coisa que estão vindo das próprias fábricas, e a gente já vai conseguir montar uma curadoria para ir durante as férias, né? Obviamente é um período de 30 dias, então a gente tem aí mais 50% de mês de produção, mas que durante as férias a gente possa, de repente, fazer realmente uma grande exposição do que foi o resultado disso tudo, né? Eles remontaram jogo de palavras, fizeram saraus, fizeram rodas de discussão. Então, eu acho que tudo isso é um material que depois a gente vai ter que produzir para poder dar esse resultado final. O que a gente já tem, por exemplo, tanto a exposição do Adoniran Barbosa, quanto a exposição do Chorão, que também foi um marco que a gente teve aí dos 10 anos da despedida do Chorão, eles inclusive já foram até para outros espaços. Então, a gente vai ter a exposição em outros lugares. Teve aqui no Círculo Italiano do Adoniran, teve na Prefeitura de Santos um especial por conta do Chorão ser de Santos. Então, o desenrolar, apesar de a exposição em homenagem, né, a essa despedida da Rita Lee ser apenas de 30 dias, depois nós vamos ter outros desdobramentos, porque há um material que foi produzido, coisas incríveis, tem uma tela maravilhosa. Eu já estou encantada com o que eles vêm produzindo. E a gente até depois pode mandar aí para vocês colocarem no ar, porque é sempre bom, né? Os jovens ficam muito felizes de verem o que eles estão sendo divulgados. E a gente poder criar realmente uma grande exposição que seja da produção das fábricas de cultura. Aqui na Sala São Paulo mesmo, até brinquei, a gente poderia fazer até aqui nos corredores da própria Sala São Paulo uma exposição para mostrar tudo isso que eles produziram. Você está na Sala São Paulo agora? Eu fico na Sala São Paulo, Mauro. A secretaria fica aqui na Sala São Paulo.
Sim. A gente Bom, divide o prédio, né? sim, sim. As fábricas de cultura do estado de São Paulo basicamente estão na periferia, nos bairros mais afastados, nas É, franjas são e também na Grande São Paulo, né? São 15 fábricas de cultura, 10 estão aqui na capital, né? Estão na periferia da cidade, e 5 estão em Osasco, São Bernardo do Campo, Diadema, Iguape e Santos. Essas são as 5 que estão funcionando. A gente tem mais uma aí para o final do ano de inauguração, que é a Fábrica de Cultura de Ribeirão Preto. Mas todas estão posicionadas estrategicamente em lugares mais da periferia, né? Que a gente fala que tem essa produção de arte urbana bem forte. Qual a possibilidade, secretária, de ter uma fábrica de cultura aí nesta região da Sala São Paulo, aí no centro, nessa região que Na tanto verdade, precisa de cultura? na verdade, a Fábrica de Cultura, Mauro, ela tem um perfil de reunir as diversas linguagens. Aqui no centro de São Paulo, a gente tem a própria Sala São Paulo, tem a Universidade de Música, a gente tem a Escola de Dança, que é a SP Dança, a gente tem a Escola de Teatro, que fica na Roosevelt, a gente tem o Projeto Guri e a EMESP, que ficam aqui do outro lado da rua da Sala São Paulo. Então, em tese, aqui no centro de São Paulo, não caberia uma fábrica de cultura. A ideia da fábrica de cultura, ela realmente era ser um centro de formação cultural em lugares que não há acesso à cultura. Não é o caso aqui do centro de São Paulo. Aqui no centro, a gente precisa realmente potencializar tudo aquilo que a gente já faz, de forma que as pessoas tenham acessem, né? Ter acesso, não, elas acessem. Fora o grande circuito de museus que a gente tem aqui na própria região central, né? Pinacoteca, Museu da Língua Portuguesa, Museu da Resistência, Museu de Arte Sacra, Pina Contemporânea. Então, a gente tem aqui um lugar que já tem uma riqueza de equipamentos físicos grande. O que a gente precisa fazer é fazer com que as pessoas realmente venham consumir. E é por isso que eu sempre agradeço à imprensa, né, que acaba aí nos acompanhando e divulgando o que a gente está fazendo. O centro de São Paulo precisa ter o trânsito de pessoas, né? As pessoas vão voltar a caminhar na cidade de São Paulo, de forma a poder usufruir de toda essa fruição cultural que a gente já tem aqui. Para a gente finalizar esse tópico, secretária Marília, os horários, então, de funcionamento das fábricas de cultura para esse momento específico de homenagem à Rita Lee. Eu vou aqui, Mauro, pedir para que as pessoas entrem nas nossas redes para ver, porque como são oficinas, as fábricas ficam abertas todos os dias, tá? Das 9 da manhã às 5, 6 da tarde, algumas variações de horário, mas todos os dias elas estão abertas. Agora, as oficinas, como cada fábrica está fazendo aqui a sua programação a partir daquilo da demanda de cada lugar, até para olhar, porque eventualmente tem um dia que é karaokê, então tem disputa de karaokê, tem dia que é específico para criança, tem dia que é para juventude, então a gente pede para que é melhor, para eu não passar nenhuma informação aqui equivocada, que entre nas nossas redes e veja os horários. Eu estou vendo o site aqui, fabricadecultura.org.br, fabricadecultura.org.br. Muito bem, 12h23, a gente vai passar para o próximo assunto aqui no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, com muitos assuntos de cultura por aqui, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, a TV da internet e redes sociais também. Olha, o cantor e compositor Tuia acaba de lançar nas plataformas digitais seu novo álbum intitulado Versões de Vitrola, volume 2, que conta com 2 versões de clássicos da MPB e 3 canções inéditas, que trazem a participação de convidados especiais, como Roberta Campos, Paula Lima e Zé Cabaleiro. O trabalho fecha com 2 versões inusitadas de pegada de folk rock de 2 clássicos da música brasileira que o cantor sempre teve vontade de fazer, uma versão sua atual. Romaria, de Renato Teixeira, e Vida Marvada, de Rolando Boldrin. O que a gente precisa saber sobre o seu trabalho, Tuia? Conta pra gente. Tudo bem, querido? Como é que você está? Tudo certo? Então, tudo bem, estamos aqui. Bom, Versões de Vitrola, volume 2, já disse tudo, né? Então, é o que tocava na vitrola que você está trazendo agora. Não, é uma brincadeira, na verdade, de um nome, porque, assim, meu trabalho tem muita influência dos anos 70, né? Dos anos 80, 70, 80, que é época das vitrolas, apesar de hoje também tem muita, né? O vinil está super em alta, né? Mas, assim, é uma espécie de um resgate, mas, obviamente, com versões da minha forma de fazer, né?
eu nem diria que seria atual, mas seria tipo a minha forma de fazer música, né? Então assim, eu pego essa galera aqui, que são pessoas assim que na verdade são minhas influências, né? Você pega Renato Teixeira, meu conterrâneo. Renato foi criado e tem o Vale do Paraíba como casa, né? Taubaté. Então, assim, eu sou daqui do Vale do Paraíba também. Então, Renato é um cara que eu cresci muito ouvindo. O próprio Rolando Boldrin. A gente tem, e nos outros trabalhos que eu gravei Sai Guarabira, gravei Zé Geraldo, e aí acabei gravando também com Elba Ramalho. Enfim, é uma mistura, mas sempre com esse som, com a influência desse som folk, né? Que a gente fala que na verdade é o rock rural, mas tem essa pegada regional e dessa turma que é meio do interior de São Paulo, meio mineira, enfim. E essa versões de Vitrola Volume 2 é uma continuação desse trabalho, né? Que eu acabei lançando ano passado. E traz, assim, além dessas versões, né, de Romaria, Vida Lavada, eu sempre coloco também coisas minhas, né? Porque é legal você dar o parâmetro, né? Você põe a referência com uma versão, mas também você traz coisas tuas, né? Porque eu sou compositor também, Sim. né? Então, assim... Então, é o folk rock também em Romaria. Exatamente. É uma versão completamente diferente daquela versão que o Renato faz e que a Elis Regina consagrou, né? Então é uma versão para frente, ó, com uma pegada de rock e tal, né? Mas então assim, eu sempre trago essas versões fazendo de uma forma diferente da minha versão, porque para fazer igual os caras fazem melhor, né? Então deixa Olha, eles, né? a gente vai conhecer a sua versão agora. Para quem não sabe o que é a pegada folk rock, a gente vai ouvir justamente Romaria, de Renato Teixeira, Romaria eternizada na voz de Elis Regina, e que com você tem a sua versão, tem a sua pegada folk rock. Vamos ouvir agora, vamos lá. Bora. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou giló, dessa vida cumprida a sol. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Descasei e joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Cantor e compositor Tuia interpretando Romaria de Renato Teixeira, eternizada na voz de Elis Regina, com a sua versão de pegada folk rock. Eu vi aqui pelo vídeo que a gente rodou. Tuia, você voz e violão, com você tem voz e violão também, com um integrante aí da sua banda, tem teclado e voz, e tem alguém no baixo. Quem que são esses músicos? São os músicos da minha banda, né? Sim. A galera que me acompanha nos shows, e assim, eu faço também com bateria, né? A versão que a gente lançou, inclusive, é uma versão um pouco diferente dessa, ela é com bateria. Ela é mais folk rock ainda, entendeu? E aí, assim, eu faço shows sempre acompanhado desses músicos, né? Que meio que essa versão é uma versão bem folk mesmo, né? Ela tem a pegada do rock, mas ela é mais folk, né? O folk é a música, né, que o nome vem de um termo americano, que é de folk, mas vem de folclórico, né? Que vem da música regional, né? Vem da música do interior. Então, assim, é só para as pessoas entenderem de onde vem isso, né? Do folk. Mas a gente fala aqui no Brasil é rock rural, né? Sim. Bom, versões de Vitrola Volume 2, porque teve um, né? E provavelmente vai ter o 3, vai ter o 4. Vai. É um projeto que, assim, é feito porque ele é super aberto, né? Porque é sempre legal pegar
essas versões de clássicos e transformando elas, e também eu sempre coloco música minha, trago participações. No outro trabalho, o primeiro, a gente teve participação da Elba Ramalho, teve participação da cantora Ana Vilela, né? Esse agora já trago o Zé Cabaleiro, a Paula Lima, uma música minha com a Roberta Campos, que está tocando aí graças a Deus, está indo super bem nas rádios também. A música está entre as 5 mais tocadas aí nas rádios de MPB no Brasil, e que tem a participação da Paula Lima, né? É uma música minha e da Roberta Campos, mas que a Paula Lima faz um dueto comigo também. Então você interpreta a Paula Lima, interpreta a Roberta Campos, interpreta Zé Cabaleiro? Não, então, eles são parceiros, eles cantam, eles fazem duetos junto comigo. São músicas que eu compus com eles, né? E além de compor com eles, eles estão cantando junto comigo, entendeu? Não, pensei que você interpretava Zé Cabaleiro, já ia pedir para você interpretar alguma coisa aí. Não, é uma música que a gente fez junto, entendeu? Que a gente compôs junto e acabamos gravando junto, cantando junto. Com a Roberta também, e aí a Paula Lima canta também. Mas no outro trabalho eu fiz uma minha junto com a Elba Ramalho também, e enfim, eu estou sempre, né, juntando a galera clássica com uma galera mais nova, como a Ana Vilela. Então a gente sempre faz esse ponto de intersecção aí junto com essa galera boa. Tuia, agenda de shows, de apresentações, o que você tem aí pela frente? Então, eu estou fazendo bastante interior, Minas, capital agora a gente começa. Eu vou fazer agora dia 23, uma festa de São João na cidade de Caçapava. Depois eu tenho Festival de Inverno em Cunha, interior de São Paulo. Depois tem São Paulo também, é um projeto da Rádio Alfa FM, que é dia 16 de julho. Aí tem agosto, vou para Fortaleza também fazer o show de lançamento lá, e a gente, assim, aí tem várias coisas que estão se armando, né? Minas bastante, enfim, tô sempre, agora não para, né? A gente lança o trabalho, então vamos em todas. Legal, Tuia, muito bom, parabéns pelo trabalho aí, sucesso, sorte nas suas turnês, nos seus shows. Viu? Vamos seguir aqui a nossa conversa com todo mundo, com a Olivia Gênese, com a Isabel Cristina, com a secretária de Cultura Marília Marton e com você também. Antes disso tudo, 12h32 agora, eu quero só dar uma mensagem aqui, fazer uma nota. Você que é empresário, executivo, representante de entidade, você que atua em qualquer atividade no nosso mercado, quer ser parceiro do programa Gente que Fala, venha falar com a gente. O programa Gente que Fala está no ar há 22 anos, atinge o público do mundo inteiro, como eu sempre destaco aqui, a gente está pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela internet, na UTV, a TV da internet, redes sociais, enfim, a gente fala para o mundo inteiro, sempre trazendo, sempre debatendo as principais questões, com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores. Sexta-feira aqui esse programa especial para a gente tratar a nossa cultura como ela deve ser tratada, trazer os artistas, trazer os talentos para essa nossa conversa. Então, venha participar com a gente, faça uma parceria com o programa Gente que Fala, é só entrar em contato 5052 55 55 para você conhecer todas as possibilidades de parceria com o programa Gente que Fala. 5052 55 55. 27 minutos para 1h da tarde agora. E a gente vai falar o seguinte: a psicanalista Isabel Cristina Santos de Carvalho, que está aqui com a gente, faz um trabalho, pessoal, que ajuda mulheres a desenvolverem seu lado emocional e profissional. Isso tudo começou com a criação do grupo Mulheres que Fazem Escolhas, está no WhatsApp, também está no Instagram, e para que elas pudessem trocar experiências, incentivos e motivação. A comunidade cresceu tanto que em 2022 foi selecionada pela Meta, aceleradora, para integrar o programa e receber recursos. E hoje o grupo tem aproximadamente 150 mil participantes e está se transformando num marketplace exclusivo para mulheres. Já já a gente traduz esse conceito aqui de marketplace. Vamos começar explicando, Isabel, como é que surge esse grupo, como é que você entendeu essa necessidade de abraçar essas mulheres para o desenvolvimento emocional, desenvolvimento profissional. O grupo começou em março de 2018. Pelas demandas de atendimento, os grandes vilões que nós temos, além da ansiedade, depressão, são relacionamentos, né? E muitas pessoas não percebem que vivem relacionamentos abusivos,
não conseguem perceber do que se trata, o que é abuso, sim ou não. E eu criei a comunidade com o nome Mulheres que Fazem Escolhas, justamente para mostrar a força que a mulher tem, o poder que ela tem, o que ela pode modificar dentro da vida dela. E fui colocando o que seria um abuso, o que seria um relacionamento saudável, como a mulher poderia viver, e foi tomando uma proporção imensa, né? Foi criado no Facebook, tomou uma proporção imensa. Hoje, essas mulheres são quase 150 mil, elas fazem depoimentos de vida, autoajuda, nós damos suporte, empoderamento, força, coragem, tem histórias de superação. Eu tenho feito depoimentos ao vivo e depoimentos anônimos com as pessoas que não querem se identificar, que mostram superação e mostram tudo que viveram dentro de um relacionamento. E foi crescendo, crescendo. Em 2022, eu fui chamada pela Meta para uma entrevista. Foram 4.800.000 inscritos pelo mundo, 140 comunidades selecionadas e 11 brasileiros. E Mulheres que Fazem Escolhas é uma dessas escolhidas. Então, nós estamos nesse projeto desde outubro, que os sonhos que estavam guardados lá na gaveta, que era proporcionar, além do empoderamento emocional, proporcionar trabalho, condições de liberdade financeira, física, emocional, começou a acontecer, porque nós tivemos um treinamento com a Meta nos acompanhou, está nos acompanhando agora até o final de junho, agora para os resultados saírem, e nós estamos também já com uma parceria em andamento com uma unidade de educação, onde essas mulheres vão poder também ter um curso de formação, desde o ensino médio, para quem não teve oportunidade, até uma pós-graduação. Essa parceria está surgindo, né? E o Marketplace surgiu com... o que é o Marketplace? É uma loja virtual. É um modelo de negócios, né? Isso, surgiu com itens da nossa marca, Mulheres que Fazem Escolhas, e também com espaço para essas mulheres empreendedoras que estão lá, e mesmo as que não estão no grupo, que queiram participar e colocar os seus serviços para venda, ou serviços e produtos, né? Autônomas, empreendedoras, colocarem os serviços nessa plataforma para serem vistas e elas terem uma condição melhor de vida, uma oportunidade diferente. Como é que vocês medem os resultados práticos da proposta, né? Do empoderamento, de trazer o empoderamento? Como é que isso aparece? Como é que é o feedback? São os melhores possíveis, porque algumas saíram de uma submissão, saíram de abuso, se livraram de feminicídio, né? Porque o caminho seria aquele, né? Pelo todo existente, seria aquilo, e também pelos depoimentos que elas fazem em relação a isso, de aprendizado, do que superaram. Nós temos muitas histórias de superação, de mulheres tendo oportunidades de ter vida, de ter uma profissão, de ter independência. E como também viver um relacionamento saudável, existem relacionamentos muito bons, e de repente é só um ajuste que precisa, e elas conseguem se enxergar, porque no abuso, no relacionamento abusivo, geralmente chega naquele ponto que ela não confia mais, que ela tem capacidade de fazer nada, ela não confia mais nela. E aí esse trabalho que nós estamos fazendo para modificar, para ela acreditar que ela pode, que a mulher pode tudo, né? Todos nós podemos tudo. E a mulher tem essa força também, independente de filhos, os filhos crescem e são cuidados também. Uma mulher com força, ela consegue defender, inclusive, seus filhos. Sim. A mulher pode tudo. Com essa frase, eu quero puxar essa conversa aqui para a secretária Marília Maton. Secretária, a mulher pode tudo e teve esse direito, digamos, tolhido, né, durante a pandemia, violência doméstica, perda de emprego, as mulheres tendo que levar suas famílias sozinhas, abandonadas pelos parceiros, enfim, a sua avaliação sobre esse projeto da Isabel. Eu acho que
a pandemia foi muito ruim para a sociedade como um todo, né? Quando a gente se distancia do contato físico, apesar da gente ter melhorado as nossas relações via redes, enfim, a internet e a importância que isso tomou e como ela facilitou de uma certa forma, por outro lado, ela distanciou o contato físico. E a gente tem, né, Mauro, que entender que uma sociedade, ela é construída a partir dessas tranças das relações sociais que as pessoas têm. Então, quando eu estou dentro de casa, fechada, quase que uma coisa, a gente, quase que numa jaula, porque apesar de ser a sua casa, o fato de você não ter essa liberdade de sair ou de ter esta convivência acaba despertando coisas muito ruins nas pessoas, né? E eu acho que há sim uma relação de força que ainda se tem entre os homens e as mulheres, deste lugar em que todo mundo pode, mas também não é que pode, porque também a construção da cultura, da igualdade é uma construção lenta, porque é isso mesmo. O mundo da fase cultura, né? Agora não estou falando da cultura de linguagens culturais, mas o viver na fase, na cultura, como ela é posta numa sociedade, é também uma construção difícil, porque ela é para e passo, e ela é lenta, né? Eu até brinco que a nossa relação com o tempo hoje é muito diferente de antes. Eu tive recentemente, né, visitando um espaço, e aí era assim, demoraram 4 séculos para construir uma coisa. Aí você passa, gente, mas 4 séculos, a gente aqui constrói prédios em 24 meses, então as relações de tempo são muito diferentes. E quando você está num momento em que todo mundo vive uma plena liberdade, e de repente todo mundo tem que ficar preso, todo mundo tem que ficar enclausurado na sua casa, a gente não tem isso muito, isso desperta coisas muito ruins. E se você já está vindo de uma relação que não é saudável, obviamente que a tendência é só piorar. Então, eu acho que o trabalho que a Isabel faz e que tantas outras mulheres fazem, né, tantas pessoas fazem de apoio, porque há uma coisa que diz que o abusador, ele só existe porque também há uma pessoa que se permite ser abusada. Aí você fala, não, mas como assim a pessoa se permite? Porque ela às vezes nem percebe que ela está nessa situação, né? Então, o fato de ter mulheres que possam, outras mulheres, outras pessoas que possam te contar que você está nesse... E às vezes a pessoa demora um tempo para cair a ficha nela mesma. Não, imagina, porque para ela isso é tão normal, para ela essa construção dessa relação tóxica faz parte tanto do dia a dia dela que ela nem percebe. E é por isso que eu acho que a gente tem que ter uma sociedade realmente muito mais livre e que a gente possa retomar, conhecer as coisas, e aí eu acho que aí o papel da cultura formal, assim, né, as visitas, o contato, ouvir música, né, tudo isso que a Olivia faz, que o Tuia faz, que traz, né, vozes que eventualmente cantam coisas, né, falam coisas de uma outra forma, que fazem as pessoas se perceberem ou se encontrarem, né. Então, a cultura aí, a cultura que a gente vive do dia a dia, é a cultura que realmente pode transformar uma sociedade. E tudo isso discutido em poucas dos nossos convidados aí que estão aqui na mesa. E vamos ouvi-los. Olivia, você tem alguma letra que fala né, sobre mulheres que fazem escolhas, que fala para as mulheres que fazem escolhas? Está fechado seu áudio, Olivia. Ainda segue fechado. Embaixo do lado esquerdo. Pronto. Oi, voltei? Sim, vamos lá. Essa canção, Angels, que eu lancei agora, ela fala exatamente de um momento onde a única coisa que você precisa realmente ter contato é com outra pessoa que te dê um apoio, quer dizer, segura na mão da pessoa que está ao seu lado e segue, porque toda essa parte de opressão, e aí quando se fala em pandemia também, se fala em algo que chegou de repente, não teve nenhum aviso emocional, então nenhuma pessoa tinha estrutura emocional para de um dia para o outro se ver ali enclausurado, enjaulado, como foi dito de maneira com bastante propriedade. E aí o que acontece também? Você perde aquela mão daquele amigo, daquela pessoa que te dá um apoio ou que te dá uma palavra, e você se
viver no meio de relações que às vezes você fugia, não parava em casa porque não tinha como se relacionar bem com a pessoa que está lá na casa com você, não importa o grau de parentesco, de familiaridade. Mas as minhas músicas eu sempre busco trabalhar, falar desses pensamentos, dessas emoções, de coisas que ficam muito escondidas. Inclusive, na pandemia, eu fiz, a cada mês, o lançamento de uma música que eu transmitia ao vivo. Foi muito interessante, porque para a gente que vive de shows, né, de apresentações, basicamente, a gente teve que entender como chegar nas pessoas. E eu comecei a fazer coisas do tipo, sei lá, correio elegante musical. Então, uma pessoa que está com saudade da outra, que não pode encontrar, entrava em contato comigo e dedicava uma música. Então, eu ligava para aquela pessoa e no WhatsApp fazia uma live com a mensagem do amigo, da amiga, da pessoa querida, e a música ali tocada ao vivo, versões para clássicos do rock, da MPB, de tudo, até músicas de novela, porque as pessoas começaram a entrar em contato com elas mesmas e não tinha preparo, né, para o que a gente ia encontrar nesse contato. Então, eu busquei tentar realmente, através da música, como já é a minha missão, mas nesse período eu achei que foi muito mais importante até, chegar nas pessoas porque a música ela entra, né, a música ela não tem freio, não tem filtro, simplesmente você recebe aquela mensagem subliminar, que é através da melodia, da harmonia, daquela conjunção de notas, e a mensagem direta, literal, da letra, no caso da canção. Então, foi um jeito também. A gente pegar um olhar masculino a respeito desse nosso tema, como é que as suas versões, tu e a tocam a mulher e as suas escolhas. Então, né, eu sempre tive esse lado que eu acho que até das minhas próprias músicas e de versões, né, de fazer versões, e sempre cantando em primeira pessoa, com uma voz feminina. Então, assim, desde da Ana Vilela, da Elba Ramalho, agora com a Roberta Campos e com a Paula Lima, né? São pessoas são artistas que têm expressões assim muito fortes, né? Posicionamentos muito fortes tanto na área musical quanto na área de educação, na área de posicionamento com a própria relação feminista. Então, assim, a própria música que eu compus junto com a Roberta Campos é uma música que tem muito em primeira pessoa, essa voz feminina. E tanto é que a gente acabou convidando a Paula Lima para cantar, porque ela fala disso, ela fala o nome da música é Paraquedas, Paraquedas, desculpa, que é uma música que fala um pouco do quanto a gente tem que se jogar, né, nas coisas, e às vezes até sem paraquedas, sabe? O quanto isso machuca, o quanto isso é difícil. Então, assim, eu acho muito, muito importante hoje, nos dias de hoje, a gente poder, os homens, no caso nós, né, a gente se apropriar mesmo da voz feminina para a gente ter um olhar para o mundo de uma maneira mais sensível, e principalmente eu acho que a gente tem que reconhecer, né, assim, que é uma coisa tão óbvia, o quanto que o poder, né, das mulheres na sociedade talvez seja tão importante ou mais até do que o homem, né? Eu acho que a mulher aguenta o tranco de uma maneira muito maior do que a gente, né? Então, assim, acho que tem um lado, obviamente que são lados complementares, mas é importante a gente... É muito importante isso, né, de se colocar no lugar do outro, né? E a gente, né? como músico, faz muito isso, porque a cada música, a gente troca de personalidade, né? De personagem. Mas é tão legal você falando disso, desse eu feminino, que é uma coisa até que, de lembrança, eu acho que apenas o Chico Buarque tinha esse prazer, esse amor
pela troca de papéis, assim, como Pela parte do voz, trabalho, né? primeira pessoa feminina, né? Mas eu Isso, acho que assim, depois do Chico, Sim. a gente tem hoje, as coisas já estão diferentes, né? Eu acho que hoje o homem, Sim. muitos, né? Apesar da gente ter ainda uma questão, essa questão ser muito séria, né? Do Olha, feminicídio, enfim. pessoal, já que a gente tem uma avaliação agora dentro da cultura a respeito dessas escolhas das mulheres, enfim, a Olivia falou, o Tuia também falou. Tem uma pergunta aqui, Isabel, que vem da audiência para você, a Daniela Neves. Ela está no YouTube, ela pergunta se no setor cultural a disparidade de gênero também é uma realidade. Sim, infelizmente, né? Infelizmente. E acho que a mulher precisa ser vista nisso também. Ela tem que ter outras oportunidades também, melhores oportunidades. Precisam ser lançadas também essas oportunidades para a mulher. Ela precisa ser vista, ela precisa ter um canal de onde ela possa pedir os seus direitos, né? Pedir mostrar as suas necessidades também. Precisa ser vista. Infelizmente, mudou muito o cenário da mulher, mas nós ainda temos muito da mulher não ser ouvida. Por isso que existem muitos feminicídios por aí. Porque se a mulher fosse ouvida, né, assim, na essência, talvez esse número fosse bem menor. Só para complementar, né? Fala, Tuia. Só para complementar, que eu acho que a arte é um lugar onde a mulher sempre teve, hoje em dia, mais do que nunca, uma voz muito poderosa, né? Eu acho que a arte ela é capaz, né, de mandar essa mensagem e a mulher ocupar esse espaço, porque principalmente no Brasil, né, as cantoras e compositoras têm uma voz muito muito poderosa, né? Temos maravilhosas, você sabe como que, assim, mesmo a Rita Lee, né? Quem não viu a Rita Lee? Verdade. A Isabel falou algo muito legal também, muito importante, porque mesmo no setor cultural, por exemplo, eu sou técnica de áudio e produtora musical, então eu opero as máquinas de gravação, Pro Tools e tal. Esse papel era exclusivo de homens. Quando eu comecei, meu primeiro disco em 2000, que eu comecei a produzir, não, ninguém acreditava, todo mundo falava assim, não, mas quem que é o operador, quem que fez? Não, foi eu que fiz, não. Você fala que fez, mas quem que operou a máquina? Então, assim, eu sofri muito preconceito. E é interessante porque a mulher, ela tem essa linha de frente, cantora, compositora, tem um respeito, tem um papel muito forte, como você mesmo disse, mas toda a parte de trás, de bastidores, ainda era, há uns 10 anos atrás, exclusiva. Assim, agora a gente vê que vão aparecendo novas produtoras, novas técnicas, toda essa parte. Eu acho que esse processo muito masculino, né? Ele é um processo que vem acontecendo. Eu, por exemplo, estou numa secretaria eminentemente de mulheres. Inclusive, a foto da secretaria do Dia Internacional das Mulheres viralizou pela quantidade de mulheres que a gente tem aqui, que é assim, quase que 80-20, se a gente for pensar. Mas eu acabei de voltar de Cannes, né? Eu levei 10 produções brasileiras. Das 10 produções, 8 eram mulheres. Então, assim, obviamente, é o que eu falei, são construções que vão acontecendo. A Olivia tem razão quando ela fala do backstage. Realmente, o por trás do palco, ele teve aí um momento muito masculino, mas ele vem assim crescendo absurdamente no mercado feminino. Produtoras culturais já não são tipo um ET, só para a gente fazer uma coisa. A gente já tem uma grande, vasta produção cultural de mulheres. Óbvio, essa coisa da ocupação do espaço, do mercado, ele vai acontecendo naturalmente, até porque, enfim, nós somos mais, né? A população feminina é maior do que a masculina. Tem algumas coisas que a gente precisa entender, que também as mulheres poderem compreender que qualquer lugar é lugar de mulher. Eu acho que isso é uma coisa que vem uma fala aí desde da metade do século passado para cá, que a gente, óbvio que é uma construção, mas eu acho que o Tuia fala uma verdade. A gente tem, por exemplo, dos modernistas, os grandes dali do século, do início da década de 20 do século passado,
eram mulheres, Tarsila, enfim, é uma construção que vem crescendo, né? Pessoal, seguinte, temos mais perguntas aqui da audiência, eu vou pedir brevidade para todo mundo, a gente só tem 6 minutos, e vamos ver se a gente consegue cumprir com todas aqui. A secretária está falando, é o Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo, que ele quer saber, secretária, se há muitas iniciativas de sua secretaria que têm a participação de empresas privadas ou de fundações. Obrigado, Jaime, aqui pela pergunta. Bem breve, secretária, por favor. Tem, a gente faz aqui contratos de gestões com as organizações sociais, então com o terceiro setor. O Estado de São Paulo tem o PROAC ICMS, que é como a Lei Rouanet do Estado, que é em parceria com as empresas, então todas as empresas que fazem arrecadação de ICMS podem ser patrocinadoras de shows da Olívia, do Tuia, e a gente pede que sim, então a gente tem muita parceria sim. Outra pergunta, a secretária Marília Marton, Valéria Jureidini, está acompanhando a gente pelo Facebook. Ela pegou uma citação sua, numa entrevista recente, que a senhora disse o seguinte: a gente não imagina como o nosso interior é cultural, quero mostrar coisas que a gente nunca viu, nunca ouviu e não teve acesso. Aí a pergunta dela, que coisas são essas e como mostrá-las? Então, a gente está desenhando um grande programa de difusão, né, de trocas, enfim, produções da capital que vá para o interior, e a gente está reformulando um projeto da Secretaria chamado Revelando São Paulo, que é exatamente isso, a gente traz tudo aquilo que é de novidade do interior, rodando pelo estado inteiro para a capital. Então, as pessoas vão acompanhando, a gente vai passando a programação, e eles vão poder ver quantas coisas o nosso interior faz. Desde de culturas tradicionais, Mauro, até coisas inovadoras que a gente tem visto do nosso interior. Olívia, com brevidade também, no Facebook o Renato Silveira te pergunta o seguinte: com uma variedade de estilos tão grande que chega a juntar AC/DC e Paulinho da Viola no mesmo disco, como é que você definiria a sua música? Eu defino minha música como um pop bem moderno, e esse pop no sentido de abrangência e moderno no sentido da fusão, porque a gente recebe muita informação e a gente tem que transformar. Como disse o Tuia, muito bem dito, melhor que o original a gente não faz, então a gente tem que fazer com a nossa cara, né? Tuia, a Dora Vieira está no Instagram, ela quer saber de você como é que se deu, como é que aconteceu esse casamento musical entre o folk rock e a black music de Paula Lima. Então, isso é uma coisa que eu venho cada vez mais trabalhando, dessa coisa de abrir, né? De abrir o estilo, né? Não ficar focado só no que a gente faz. E a Paula eu conheci através dos nossos empresários, e a gente estava procurando uma voz feminina, mas aí a Paula, eu acho que assim, a princípio rolou uma certa estranheza, né, do convite e do tipo de música. Mas quando a gente foi para o estúdio, acabou que a gente finalizou a música juntos. Então, assim, a Paula trouxe elementos assim da black music, da Motown, que é aquela coisa da mágica, né, da música, da mágica. E quando a gente juntou, acabou que rolou perfeitamente com a música que eu estava fazendo. Então, assim, ficou um sotaque caipira do interior com esse lance da Motown, entendeu? Então, assim, eu acho que ficou mó barato, cara. Eu adoro essas coisas. E, assim, porque a minha origem, né? A minha origem, tanto pessoal como musical, é o interior, né? Então, assim, até a secretária estava falando muito do Revelando São Paulo, que são projetos que eu já vi, que são maravilhosos. Mas, assim, é legal a gente poder estar misturando, né? Eu acho que a cultura e a arte são vivas, né? Então a gente tem que misturar, tem que transformar, né? Acho que o trabalho da arte, o do artista, é transformar. Então essa junção aí com a Paula foi sensacional. E tá aí bombando nas rádios, graças a Deus, tá aí no super bem. Muito bem, gente. Olha, a nossa conversa vai parar por aqui. O nosso tempo do programa Gente que Fala chegou ao final aqui nessa sexta-feira. Um agradecimento a vocês todos pela participação. Bate-papo muito bacana, cultural, com música, com informação. E o agradecimento, olha, a Marília Marton, secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Olívia Gênese, cantora, compositora, pianista, arranjadora e produtora musical. Também a Isabel Cristina Santos de Carvalho, ela é psicanalista,
coach, hipnoterapeuta, escritora, palestrante, criadora do grupo Mulheres que Fazem Escolhas, e o Tuia, cantor, violonista e compositor. Parabéns a vocês todos pelos trabalhos realizados. Obrigado por essa conversa aqui com a gente, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, que tem realização sempre da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Vamos pôr um ponto final, então. Eu vou chamar o Lucas Neto, já já ele chega com o programa Melhor para a Melhor Idade, para dar sequência aqui na programação da Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. A gente volta na segunda-feira, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela 365, pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Um bom final de semana para todo mundo, bom descanso, bom lazer, boas reflexões, vamos nos reenergizar e a gente se vê no início da semana que vem. Um abraço a todos, tchau.